Eu sou a professora de Ciências Leonora, já estive com você em outras aulas e hoje estou aqui com você para ministrar mais uma aula com você, cujo tema é reações químicas. Espero que com essa aula você possa reconhecer as reações químicas no seu cotidiano, identificar os tipos de reações químicas, compreender a representação gráfica de uma reação química e também conhecer as leis das reações químicas. Bom, na aula anterior, nós trabalhamos sobre a transformação da matéria e, inclusive, abordamos aqui sobre as reações químicas. Vamos relembrar? As substâncias, elas podem combinar-se umas com as outras, transformando em uma nova substância. Nesse momento, eu vou falar que ocorreu uma reação química. Então, a reação química, ela é essencial, ela é fundamental e ela é um fenômeno que ocorre onde os átomos, eles permanecem intactos. É como se os elementos químicos, esses átomos, quebrassem as moléculas e formassem uma nova substância. Então, durante as reações químicas, as moléculas, elas são inicialmente desmontadas e ocorre, e esses átomos, eles são reaproveitados formando uma nova substância. Isso aí é que a gente chama de reação química. Substâncias se agrupam formando uma nova substância. As reações químicas, elas são perceptíveis no nosso cotidiano. Você percebe as reações químicas na cozinha da sua casa, ao utilizar um shampoo, ele veio de uma reação química, ao quintal da sua casa, quando você vê a decomposição. Você percebe a reação química dentro de você. Vamos pensar aqui como é que a reação química acontece dentro de nós? Aquele pão que você comeu, aquela leite que você tomou, aquela fruta, aquele bife que você mastigou, ele passou por um processo de digestão. Essa digestão nós podemos dizer que é a transformação dos alimentos ao longo do tubo digestivo. Então esse alimento, ele é mastigado, já ocorre aí uma transformação na boca pela ação da saliva, passa para o estômago. Chegando no estômago, ele recebe o suco gástrico, ele chega no intestino, recebe suco entérico. Então, você está observando que em todos os momentos o alimento, ele está sendo transformado, decomposto em moléculas bem pequenas para que sejam reaproveitadas pelo seu organismo. Então, a digestão, ela é uma reação química que acontece dentro de nós. E a respiração também. Porque se teve a digestão, os nutrientes vão para a célula. Chegando na célula, aqueles nutrientes, a glicose, juntamente com o oxigênio, eles são queimados, ocorre uma queima que vai produzir energia e gás carbônico. Eu vou dizer também que ocorreu uma reação química dentro da célula. E por isso que a fotossíntese e a respiração são reações químicas. E também durante o preparo do alimento. Aquela carne que você fez o churrasco, aquele ovo que você cozinhou, aquele feijão cozido, ele passou por transformações. Nesse momento você percebe o preparo dos alimentos ocorrendo transformações ali, transformações químicas. Pensando aí na fabricação dos remédios, é algo bem notório, bem visível. O laboratório utiliza sempre as substâncias reagindo umas com as outras para a produção dos medicamentos, os remédios. E também na formação da ferrugem, que você percebe aquele ferro que você jogou no quintal, que recebeu vapor de água, oxigênio, com o tempo vai surgindo ferrugem. Aquela bombril que você deixou lá molhado na pia, ele também enferrujou, surgiu a ferrugem. Então, percebendo que essas transformações são do nosso cotidiano, essas transformações químicas que a gente chama de reações químicas. Você percebe em todos os momentos, no quintal da sua casa, quando aquela casca de banana está sendo decomposta por fungos e bactérias, em todo momento você percebe as reações químicas no seu dia a dia. A fotossíntese, ela é uma reação química. E eu vou mostrar aqui para você por que a fotossíntese é uma reação química. Quando moléculas de gás carbônico se juntam com as moléculas de água, vai produzir moléculas de glicose, água e oxigênio. Então, ocorreu, substâncias se agruparam, água e gás carbônico, e produziram nova substância. Fotossíntese é uma reação química.
A respiração também, porque ela é um fenômeno contrário. Na respiração, a célula, a presença da glicose, do oxigênio e da água, ela vai produzir o quê? Gás carbônico e também água e energia. Essa energia é que nos permite realizar todas as nossas atividades, desde o nosso coração bater até a nossa respiração, o nosso sangue circulando, nós estamos utilizando energia. Essa energia vem de onde? Dos alimentos que foram transformados, que ocorreu aquela combustão na célula e que produziu energia para o nosso corpo. São reações químicas que ocorrem dentro de nós, dentro dos seres vivos. As reações químicas, elas são tidas para elas realizarem. A combustão, por exemplo, é uma reação química notória. Quando você acende o fogão da sua casa, quando você queima um papel, quando você percebe a queima de uma vela, como, por exemplo, essa vela que eu não vou acender, mas você sabe, se você acende essa vela, ela é constituída de parafina. A parafina é o combustível e o oxigênio presente que alimenta a chama da vela, a gente fala que é o comburente. Tanto é para você provar isso, se você acende a vela, ela vai ficar acesa. Se você pega um copo e coloca sobre essa vela, você vai perceber que ela vai apagar. Por quê? Porque faltou oxigênio. O oxigênio, eu vou dizer que é um gás comburente. Ele não queima, mas ele alimenta a queima. Então, aquele fogo do fogão da sua casa mantém aceso por causa do oxigênio ali presente, que é um gás comburente. Então, em uma reação química de combustão, você vai perceber a necessidade do combustível e do comburente. E sempre, na maioria das vezes das queimas, vai ocorrer liberação de gás carbônico. As reações químicas, elas são representadas graficamente por equação química. A equação química, eu vou dizer que ela é uma representação simbólica, uma representação gráfica de uma reação. Numa reação química, eu falei para vocês também na aula anterior, que ela é constituída por dois membros, reagentes e produtos. Reagentes é tudo que está antes da seta no lado direito e os produtos, eu vou dizer que está no lado esquerdo da seta. Então, os reagentes e os produtos. Eu vou dizer que tudo que vem na química, a gente usa as setas como resulta. Então, eu tenho reagentes que vai me resultar em alguns produtos que eu chamo de reagentes, produtos, ocorreu uma reação química. Pensando aí numa equação química, está aí para você ver, um hidrogênio juntou com o cloro, produziu o ácido clorídrico. Então, numa equação química, eu percebo que existem elementos envolvidos na reação. Eu percebo os símbolos, esses símbolos são padronizados, ele é uma linguagem universal. E na equação química eu percebo que eu tenho informações sobre a reação. Quais são as informações que eu obtenho numa equação química sobre a reação? O que está acontecendo ali naquela reação? Vamos ver? Por exemplo, o óxido de mercúrio, ele resultou, que essa setinha aí resulta, em mercúrio e oxigênio. Você observa que pode acontecer em uma equação química, ela vir acima da seta alguns símbolos. Existe o símbolo, que é esse triângulozinho aí, que é o calor, que significa que aquela reação química ocorreu, está tendo ali, utilizando calor naquela reação química, ou liberando calor. Existem outros símbolos que significam se aquela substância é aquosa ou não, se ela tem presença de água naquela substância. Existem também símbolos que vai dizer se naquela reação química está tendo algum catalisador. Catalisador são aquelas substâncias que aceleram as reações químicas. Então, se tiver o catalisador, naquela equação vai estar presente ali. Vai ter o símbolo também para ver se aquela reação química está acontecendo na presença da energia luminosa. E também existem outros símbolos também, que tem a setinha para cima, que significa desprendimento de gás. A setinha para baixo significa precipitação de um sólido.
Existe também na equação química a presença de símbolos para verificar se aquela substância que está sendo liberada, se ela é sólida, se ela é líquida ou se ela é gasosa. Então, são esses tipos, são esses símbolos que você pode encontrar em uma reação química. Se ela pode estar na presença do calor, se ela a substância é aquosa, se tem catalisador ou não, se tem energia luminosa presente ou não. Existem vários critérios aí para classificar as reações químicas. Então, nós vamos encontrar aqui, hoje, 4 tipos de reações químicas que elas vão relacionar de acordo com o número de substâncias que vão reagir e o número de substâncias produzidas, ou seja, o número de produtos, o número daquilo que vai resultar. Então, veremos aqui. Por exemplo, nós temos uma reação de síntese. O que é uma reação de síntese? Significa que 2 substâncias se uniram e reagiram entre si e vão originar uma nova substância. Vejamos aqui, por exemplo, você está vendo o ferro juntando com o enxofre e vai produzindo o sulfeto de ferro. O hidrogênio com o cloro vão se agrupar, vão reagir entre si, vai produzir o ácido clorídrico. O mercúrio com o oxigênio vai produzir o óxido de mercúrio. Então, você percebe que 2 substâncias se agrupam para formar uma nova substância. Então, nesse caso, eu vou falar que essa reação que ocorreu é uma reação de síntese, onde ocorreu, as substâncias se agruparam entre si, reagiram entre si, originando uma nova substância, uma única substância. A reação de decomposição ela é contrária à da síntese. É uma reação onde uma única substância ela gera 2 ou mais produtos. Vamos ver? Por exemplo, nós temos aqui 2 moléculas de óxido de mercúrio que vão decompor em mercúrio e água. É uma reação química de decomposição. O carbonato de cálcio, que é o CaCO3, reage, ele decompõe e vai originar óxido de cálcio e gás carbônico. Então, isso significa que ocorreu uma reação química onde uma substância originou 2 novas substâncias. Água oxigenada, ela vai decompor e vai originar água e oxigênio. Também foi uma reação de decomposição. Uma substância decompôs em 2, originou 2 novas substâncias. E existe a reação de simples troca. O que essa reação diz para nós? Esse tipo de reação, ela vai ocorrer quando uma substância simples, ela vai reagir com a substância composta e vai originar também uma substância simples e outra composta. Vamos ver? Por exemplo, nós temos aqui o zinco, que reage com o ácido clorídrico, que vai produzir o cloreto de zinco e hidrogênio. Então, você observou que 2 substâncias, uma simples, que é o zinco, com o ácido clorídrico, que é uma substância composta, porque ela tem 2 elementos, né? Ela tem hidrogênio e cloro, elas reagiram, ocorreu uma reação química e ela produziu zinco e cloro, né? Que é o cloreto de zinco, e produziu o hidrogênio. Então, ocorreu uma troca apenas, onde o zinco foi para o lugar do hidrogênio para produzir o cloreto de zinco. Nessa outra substância, você está vendo o sódio, o iodeto de mercúrio, que vai resultar no iodeto de sódio com mercúrio. Então, 2 substâncias, uma simples e uma composta, originou 2 substâncias, também simples e também composta. Existe também a reação que nós vamos falar, que é a reação de dupla troca. É aquela reação que acontece onde 2 reagentes, eles vão reagir formando 2 novos produtos. Ou seja, 2 substâncias compostas reagiram entre si e originaram novas substâncias compostas e que é nesses 2 exemplos que eu dei para você, que é o nitrato de potássio reagiu com cloreto de sódio, vai resultar cloreto de potássio e nitrato de sódio. Existe também o sulfato de sódio, reagiu com cloreto de bário,
vai originar sulfato de bário com cloreto de sódio. Em uma reação química, nós vamos perceber que existem uma relação entre as massas e os produtos. É o que a gente vai ver aqui, que são as chamadas leis ponderais. Leis ponderais são as leis onde uma reação química ela vai ocorrer, onde eu vou perceber a massa dos reagentes e a massa dos produtos. Vamos lá. Existe a primeira lei que a gente chama de lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. Lavoisier não falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Então, nas reações químicas isso acontece. Não há criação de uma nova substância, não há mudança, não há destruição da substância. Ela simplesmente transforma, ela reage uma com a outra. Então, a lei de Lavoisier, ela diz que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Você percebe que nos reagentes eu tenho 18 gramas e eu vou ter nos produtos também 18 gramas. Essa é a lei de Lavoisier. Existe uma outra lei que é a lei de Proust, que são as leis das proporções definidas. A lei de Proust diz para nós o seguinte, que não importa, seja qual for a quantidade de um composto puro, ele sempre conterá os mesmos elementos combinados de acordo com a proporção constante entre as massas. Então, a lei de Proust, ela garante as leis das proporções definidas. Para você entender melhor, imagine uma receita. A sua mãe vai receber alguém na casa, vai fazer um bolo. Ela vai receber 5 pessoas, faz um bolo com a proporção para 5 pessoas. De repente, ela fica sabendo que vai vir 10 pessoas tomar o café. Então, o que ela tem que fazer? Aumentar a quantidade de produto. Mas para ela aumentar o produto, ela tem que aumentar também a quantidade de reagentes. Essa é a lei de Proust, a lei das proporções definidas. Você já tem a receita, você já tem a lei das proporções que vai definir aquela receita, mas você vai precisar aumentar os seus reagentes para você ter uma quantidade maior de produtos. Essa é a lei de Proust. Vamos fazer um experimento bem rápido aqui para comprovar a lei de Lavoisier. Você tem um frasco, você coloca a quantidade de vinagre e você coloca o bicarbonato aqui dentro. E vamos medir vamos fazer a medição, né? Vamos pesar aqui para ver qual a quantidade que eu vou ter nessa massa. Aqui deu 103 gramas. Então, vamos agora acontecer a reação química para ver o que vai acontecer depois dessa reação química, se vai permanecer. Então, nessa reação química, você percebe que está acontecendo uma reação química entre o bicarbonato e o vinagre, que é o ácido acético, e está acontecendo a liberação do gás carbônico. Então, se eu tive 103 gramas inicialmente, pela lei de Lavoisier, depois da reação, eu tenho que ter 103 gramas. Então, vamos verificar, né, se comprovou ou não a lei de Lavoisier. Você pode fazer isso aqui na sua casa. Você pode pegar o vinagre, você pode pegar o bicarbonato, colocar dentro do balãozinho e fazer esse experimento. É simples, rápido e fácil de fazer. Aí você pode comprovar a lei de Lavoisier. Basta você pesar antes os produtos dos reagentes e depois pesar o produto. Então, verificando aqui, reação química aconteceu, liberou gás carbônico, ocorreu a mesma quantidade de massa. Então, a lei de Lavoisier, ela foi comprovada. Para isso, você utilizou esses materiais, né? A garrafa plástica, balões, elástico, bicarbonato e vinagre branco. Fizemos a execução e você percebeu se houve uma reação química? O que você permite confirmar se houve uma reação química? Fica para você pensar aí sobre isso, viu? Por que esse balão encheu? O que estava dentro desse balão? Como se comportou as reações químicas antes da reação e depois da reação? É algo que vai ficar para você resolver em casa. Tem também aqui algumas atividades. Essas atividades você vai fazer na sua casa, vai verificar se realmente aprendeu a matéria. Te agradeço pela participação, pela sua contribuição e até a próxima.